Ô, Juveci, você que é editor executivo do Jornal Metro, você acha que nós estamos caminhando e cada vez mais as coisas vão mudando, né? Vão trocando as pessoas pelas máquinas. Daqui a pouco não vai existir cobrador de ônibus mais. Não é? Você acha que o Jornal Metro vai chegar a um ponto de, ao invés de distribuir jornais gratuitamente nos sinais, vai distribuir tablets? Claro que não, até porque primeiro que tablet é muito caro, né? Por mais que seja a marca mais chula ali, mas é caro. E deixando a brincadeira à parte, o jornal... Mas e a versão por tablet? Quando é que vai acontecer? Não, nós já temos a versão... Já tem já, Genta, você não está sabendo. Tablet para celular, para Android, aplicativo. Com aplicativo para aplicativo Jornal Metro só? Não, readmetro.com. Muito bem. Só que vale ressaltar que o Metro, para a pergunta do Genta, o Metro é distribuído em mais de 300 países. E são só 22 milhões de jornais por dia gratuitos, só isso. Olha aí, hein, que beleza. Olha o Twitter aí bombando. Ó. Quando o Jornal Metro terá versão para tablet? Então tá aí a pergunta acabou de responder, viu, Queiroz? Acabou de responder. Obrigado, foi uma pergunta, na verdade, Jefferson. não foi do Genta, não. O Genta é nosso produtor, ele faz tudo aqui. Mas a pergunta não foi dele, não foi do legal. Jefferson, né, o Genta? Jefferson Queiroz. Muito obrigado aí pela participação. Olha aqui, visivelmente incomodado, né? E aí... daqui a pouco o torcedor está incomodado com coisa nenhuma, não sei o quê. O atacante Diego Tardelli falou sobre o atraso na reapresentação. Vamos ver se ele de fato está incomodado. Porque ontem vocês me venderam aqui. Vocês têm que trocar o estagiário. Botou lá desabafo do Elber e não tinha desabafo, coisa nenhuma. Será que se o Tardelli não estiver irritado, não é? A culpa também não pode ser minha. Os caras mandam, vamos ver. Roda aí. De novo? Já aconteceu, cheguei 10 minutos atrasado. E pronto. Não tem? Você não chega atrasado também? Normal. Acontece. Boa tarde. Não, só mais um aqui. Oi. Olha, mas por que não deixou a outra? Tá aí. Quem escreveu esse texto que o Everton acabou de ler foi eu. Estava incomodado mesmo. E tá bastante incomodado. Pelo menos eu achei que estava. Eu não sei da avaliação. De ontem foi seu primo que escreveu? De ontem foi... De ontem foi eu também. De ontem foi você? Tá aí, torcedor cruzeirense. Tá aí, torcedor cruzeirense. Descobrimos quem escreveu. Falou de desabafo. Agora hoje se acertou. Hoje o Tardelli estava realmente... Não, mas aquele detalhe, né? O Gomides esteve aqui na segunda-feira. Não, foi ontem, né, que ele esteve aqui, o Gomides? Ontem o Gomides esteve aqui e disse que... não é para tanto, né? Que como a imprensa entra, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, meia hora após o término do treino, estou correto? O início, isso. Meia hora após o início. Desculpa, após o início do treino. Então, se de fato isso acontecer, às vezes você não fica nem sabendo. Se alguém chegou 10, 15 minutos depois do horário... Mas você acha que a dimensão foi maior porque era Tardelli e Ronaldinho? Acho que a dimensão foi maior porque era o Ronaldo. Né? Fica todo mundo querendo saber onde é que ele estava, não sei o que, não sei o que. A questão do Tardelli foi só que eles pediram para que ele fosse para a entrevista no dia e ele não foi. Que foi uma bobagem também, porque poderia ter ido e ter falado assim, não, gente, isso é normal, tal. Porque eu, sinceramente, já disse aqui, acho isso uma bobagem de todo tamanho. A cobrança do jogador em campo, a cobrança do que ele vai jogar, a cobrança do que o Tardelli... E outra coisa, automaticamente existe uma caixinha no clube, claro. Destacada ontem aqui pelo Juveci, que o Atlético arrecadou na caixinha do ano passado ou em 2012? Não, querido, quem falou foi o Léo Gomides. O próprio Léo Gomides? O Léo Gomides que disse. 40 mil reais de caixinha. Então, o jogador chega atrasado e paga por isso, né? Mexe no bolso do atleta por isso. Então, ontem nós destacamos aqui que esse tipo de assunto ser discutido, eu acho meio chato. Minha opinião, sou dono da verdade, não. É muito chato. Você traz aqui... Todo mundo atrasa. Aí você pega um congestionamento, eu já cheguei aqui 10, 15 minutos atrasado, acontece com qualquer pessoa. E eu quero levar mais uma vez a discussão para o lado do Júlio Batista. Que esse negócio de ficar, já falei isso aqui, ficar discutindo o salário do Júlio Batista, o salário do Dagoberto, não é problema nosso, não tem que ficar discutindo isso aqui. Está aqui para discutir a parte técnica do jogador. Está jogando bem? Está jogando mal? Chegou agora, vai ser vendido? Tem negócio? É isso aí. Agora você fica falando de vida pessoal, sabe? O cara ficou com uma mulher que não é tão bonita, problema do cara, meu.
problema do Cássio, gosta de gordinha. Você falou Os tudo. caras estavam arrebentando o Leandro Damião um dia desse nas redes sociais. Porque o Leandro Damião tem uma esposa gordinha. Quer dizer que mulher não pode ter esposa gorda? É desrespeito, completo Absurdo. desrespeito. Tá de brincadeira. Ontem foi a mesma coisa. Perguntaram por que nós não falamos no programa do Ronaldinho Gaúcho, no camarote dele com a companheira. Isso é problema nosso. Não tô nem aí. Problema nosso. Não tô nem Isso o aí. cara vê no Band Folia, né? Band Folia mostrou isso aí. Olha aqui, deixa eu falar. Vamos ouvir agora o Tardelli falando do Guilherme. Que esse sim é um assunto que interessa. O Guilherme, que deve entrar como titular hoje, o Tardelli ressalta o que muda com a entrada dele no lugar exatamente do Jô. Veja aí. Com o Jô, a gente tem uma referência muito boa na frente, né? Então, para mim, né, é importantíssimo a presença do Jô ali na área, né, para ter essa referência. E com o Guilherme a gente ganha mais na qualidade com a bola no pé, a qualidade técnica dele, a visão. Né? Jogamos poucos jogos juntos ano passado no Campeonato Brasileiro, né, sem o Ronaldo. Então o Guilherme tem um grande potencial e se entrar ele, o jogo também fica bom. Tardelli destacando a visão de jogo do Guilherme, é o que todo mundo destaca, né? Se ele tem uma sequência, realmente qualidade ele tem. E a visão dele é privilegiada mesmo. Ele dá umas metidas de bola que eu vou te contar. E o Atlético ganha muito porque ele tem jogadores muito técnicos, né? A gente não está dizendo aqui... Até com o Jô no time, se for o Guilherme, o Jô também ganha. Porque a questão é muito técnica. O Tardelli é técnico, né? O Jô Você tem essa condição. O próprio Ronaldo, ele tem um cara que, como o Guilherme, ao lado dele, vai ajudar ele a pensar esse jogo. Isso é muito importante para uma equipe. É um diferencial muito grande que você ganha com isso. Claro que a gente está discutindo hipótese, porque ainda tem a questão do André também, que pode ser o cara que vai entrar. E aí o Guilherme fica para uma outra hora, manter o cara referência. Apesar de eu achar que não é isso que o Paulo Tuori vai fazer, porque pela chance que ele tem dado ao Guilherme, as oportunidades, é uma continuidade. Eu acho que essa continuidade é perfeita para você ter um Atlético mais maduro com a presença do Guilherme. Ou seja, o Guilherme está entrando aos poucos e você está tendo a condição de ter esse jogador. E acho que o Paulo Tuori não vai abrir mão disso. E o Tardelli falou sobre a qualidade no passe do Guilherme. É muito grande. Isso deixa um pouco claro do que o Guilherme deve jogar para armar, né? E o que o Tardelli deve ser antecipado. É o que a gente falou. Que é o melhor Tardelli caminho para o Atlético. Também acho. Porque eu acho que o Guilherme tem que estar apto realmente, 100%, para poder substituir o Ronaldinho. O Ronaldinho alterna muitos jogos. E até né? porque então... a gente falou nas transmissões da Band News, o Tardelli e o Ronaldinho não estão jogando junto. A gente falou isso várias vezes. Não sei porquê, não sei se é o esquema tático, não sei o que é, mas está difícil para eles aquilo ali. Talvez a mobilidade deles tenha perdido um pouco nessa reta final, nesse início de temporada, talvez uma condição física, eu não sei. Mas está difícil para os dois ali, né? A opção do Ronaldo sempre é pelo Jô. Né? A gente vê, é claro, o Fernandinho, o Tardelli arranca muito, às vezes ele fica pedindo a bola, não sei o que, tá difícil dos dois ali se situarem. E aí eu estou falando de posicionamento, tá, gente? Não estou falando que eles têm problema nenhum, não. Estou falando de posicionamento em campo. Até porque o Tardelli gira muito, né? O Ronaldinho joga mais centralizado, exatamente. O Tardelli ele muda da esquerda para a direita. Mas na temporada passada era diferente. Não sei se é o posicionamento, o que está mudando. É que você tem uma opção também, e nós falamos ontem com o Gomídia aqui também, do Tardelli cair mais para a esquerda, jogar com o Pedro Botelho por ali, você sacar o Fernandinho, colocar o Guilherme no jogo. Mais para a direita e o Ronaldinho centralizado. Até o Guilherme um pouco mais centralizado, o Ronaldinho caindo para a esquerda com o Pedro Botelho, fazendo essa jogada de ultrapassagem, com o Tardelli aberto pela direita. Só que o Jô não está no jogo. Estou dizendo numa condição do Jô estar no time titular. Isso. Agora, hoje muda. Você não tem esse homem de referência. Exatamente. E eu até não acho que deve jogar com esse homem de referência hoje, até para testar. Mas, de repente, você muda a formatação do time e pode ser que vai surtir algum tipo de efeito positivo. A marcação fica mais fácil. Quando você tem um time que pensa mais pelo meio, a marcação, essa recomposição defensiva é melhor. Então, em termos de Libertadores, o jogo é fora, o próximo jogo é fora. Por que ninguém pede o André, Edmar? Por que ninguém pede o André? Porque não está jogando nada. Porque não... Pois é, mas você acha que não tem jeito mesmo? Não, eu acho que tem. O André é moeda de troca. O André é moeda de troca. Ele está no Atlético para ser liberado. Eu até acharia isso em outras circunstâncias. Mas eu acho que o Autório está fazendo um trabalho bacana de recuperação desse banco que ele tem. O André é um cara que ninguém é maluco aqui dizer que ele não tem potencial. Ele tem potencial. Onde é que ele botou isso? Onde é que ele vai buscar isso? Eu não sei. Porque está meio perdido. Mas deixa eu ver a opinião do internauta. O Thales está dizendo aqui. O André deveria entrar no ataque do Galo hoje, até mesmo para ver se ele está apto para substituir o Jô. Essa é a prova de que a torcida atleticana já está satisfeita com o que o Guilherme vem apresentando. Ele já está pronto, então o torcedor atleticano, pelo menos com a resposta dele, quer testar outro. Eu acho que o Fernandinho é banco, o Guilherme titular. Em Patos de Minas, o André foi bem. Foi o jogo que ele entrou e tal. Mas para substituir o Jô, vivendo a melhor fase de sua carreira, indo para a seleção. Porque é o seguinte, viu? Eu vou dizer para vocês uma coisa.
se o Jô atuasse pelo Corinthians, São Paulo, Palmeiras ou Santos, os caras... Marquinhos, Minas, acho que a gente até valoriza muito pouco os nossos jogadores e fazemos... não acho até que a imprensa tem que fazer pressão para convocação de jogador, não. Mas isso funciona no Rio e em São Paulo. Entendeu? Ontem, então aqui, às vezes, nós valorizamos pouco os jogadores que são os principais jogadores dos clubes. Por exemplo, por mais que o Everton Ribeiro esteja mal, como é que você vai questionar o futebol do Everton Ribeiro? Não dá. Não dá. Olha o que o cara fez ano passado. Então, o fato de estar mal não quer dizer que ele vá continuar mal. Né? Então, acho que às vezes sabatina demais, sabe? E às vezes deixa de valorizar algumas peças que são importantes. Uma delas, o próprio Jô. Né? Atacante da seleção. Acho que ele está naquele percentual de jogadores que estarão na Copa, sim. Que o Filipão tem os caras com ele. A dúvida do Filipão está na lateral direito, Rafinha, só se for maior injustiça. Fernandinho. Porque se o Jô não for para a seleção brasileira, ele virou brincadeira. Aí temos Copa do Mundo, aí dá para entregar para a Soca. Fala-se muito, ano passado foi muito questionada aquela forma do Atlético jogar, de dar bola no Jô. Homem de referência, tem que mudar, porque o Barcelona não joga assim. O Jô arrebentou na Copa das Confederações. Tudo bem, cara, mas aqui no Brasil é meio que tradição, sabe? Os times que têm esse homem de referência normalmente se dão muito bem. Então não tem como é que você vai abrir mão de um cara que está sendo convocado para a seleção? Não vai abrir Inquestionável a qualidade do jogo dentro da área. Até mesmo para abrir espaço para quem vem, para quem atua do lado dele. O Luiz Felipe Scolari acabou dando uma entrevista ontem, né, em virtude do amistoso hoje contra a África do Sul, falando exatamente isso. Olha, vocês se lembram, quando eu fui para a Copa da outra vez, eu acabei deixando algumas surpresas para a última lista, de gente que nem estava sendo relacionada por mim. Eu acho que o Felipe cometeu injustiças na outra seleção e nessa não vai ficar longe disso. Eu acho que vai ter injustiça também, porque isso acontece direto. E acho que duas injustiças dessas estão em Minas. Eu acho que o Tardelli tem lugar nesse time, mudando o contexto, de uma possibilidade de alternativa de segundo tempo. É um jogador diferente que o Felipe não tem na seleção. Acho que seria uma alternativa tática muito importante. Acho que o Tardelli vai ser uma injustiça se ficar. Vou continuar dizendo isso aqui. E a outra é o Fábio. Para mim, são as duas injustiças que estão em Minas Gerais. O Fábio já há muito tempo. Porque São Paulo fica lá desde ontem, a gente está acompanhando todos os programas de rede nacional. Allan Kardec. Fernando Praz agora, o terceiro goleiro. O Damião, que saco que é isso? E o Praz como terceiro goleiro. Exatamente. Tudo bem, o Júlio César é o homem de confiança, é o goleiro que vai para a Copa, ponto. E eu acho Filipão. É bom goleiro, mas sim, o Fábio tinha que estar entre os três. Só que o Fábio tinha que estar entre os três. Agora tem um detalhe. Júlio César, Fábio e Vitor. Quem conhece o Filipão, e hoje eu atentamente ouço, diariamente, inclusive, as pessoas que são ligadas ao Filipão, porque tem aqueles jornalistas que cobrem Copas há muitos anos, né? E que, naturalmente, tem uma relação um pouco melhor e mais próxima ao treinador. Acreditam que o Vitor será o terceiro goleiro, que também é um excepcional nome. Claro. Parte da imprensa paulista, para minha surpresa, que eu estou dizendo assim, porque normalmente eles defendem os jogadores que estão lá. Eu vejo o Tardelli com qualidade total para vestir a camisa da seleção. Agora, no Cruzeiro, o Dedé, ele não pode ficar fora da lista. Mas o Dedé vai ser o zagueiro na Copa do Mundo. Ele não pode ficar fora da lista. Eu não tenho a menor dúvida. O Dedé, por isso que eu não falei de justiça. O problema do Dedé foi viver agora a melhor fase da carreira do Dedé. E não adianta falar que não é, não. Não estou dizendo isso porque está no Cruzeiro, não. A melhor fase da carreira do Dedé é a que ele está passando no Cruzeiro. Isso reflete em títulos. Só que ele, na seleção... poxa, cara, ele tem o Thiago Silva, ele tem o Davi Luiz, ele tem o Dante, mas eu acho ele melhor que o Dante. Mas eu acho que ele vai à Copa. Eu acho que o Dedé vai à Copa. Eu acho que por isso que eu não falei dele como injustiça, porque assim, eu acho ele mais completo que o Dante. Isso aí, das histórias que a gente conhece do Luiz Felipe, da forma como ele relaciona, e acho que foi até em virtude de alguns nomes que não apareceram nessa convocação, que podem ter ficado assim, né? E acho que um deles é o caso do Dedé. Eu acho que o Dedé está na Copa, como eu acho que o Jô está na Copa. O Dedé e o Jô eu acho que estão. Goleiro, você acha que não sai nenhum dos dois, não? Você acha que o Vitor pode ser convocado? É Vitor, Jefferson e Júlio César. São os três goleiros. Esses são os goleiros. Na minha eu sinceramente, não levaria o Jefferson. Também nunca levaria o Jefferson, levaria o Fábio. Eu também acho que é o Fábio. Se ele tivesse com Júlio César, Fábio e Vitor, ele está muito bem servido. Ele estaria muito bem servido. Agora, olha só como que ele tem dor de cabeça com o centroavante, que eu acho que o Fred hoje não é o centroavante da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Eu acho que é o Jô. A Dimara não concorda muito comigo. Agora, você ter Thiago Silva, Davi Luiz, Dante, Dedé
É brincadeira, né? Gente, eu preciso ir embora. Preciso ir embora. O tempo é exíguo. Muito obrigado, Gilbercy Júnior. Obrigado, Gilmar. Obrigado a você de casa. Amanhã a gente volta à 1h com mais uma edição dos Donos da Bola. Lembrando que logo mais, daqui a pouco, tem na Band News Seleção. Logo mais tem Atlético e Caldense também na Band News. Eu narro ao lado de Léo Gomide, de Mar Oliveira e todo o timaço Band Bola. Abraço a todos. Tchau, pessoal.